Olá, tudo bem? Começa agora mais um podcast Talk Mais, o podcast do portal SP Rio Mais. Como vocês podem ver, nós estamos de cara nova. O Talk Mais passou pelo rebranded, assim como o portal SP Rio, e hoje nós estamos aqui em uma edição especial. Ao meu lado na apresentação, a nossa jornalista Lavínia Faria. Tudo bem, Poliana? E o nosso entrevistado de hoje é engenheiro formado pelo ITA, também é consultor e mentor de empresas e empreendedores. É o Luiz Namura. Então nós vamos conversar um pouco sobre empreendedorismo, sobre inovação e tecnologia com o Luiz. Prazer em recebê-lo aqui, Luiz. Prazer todo meu, é uma honra, mais do que um prazer estar aqui com vocês. Duas meninas bonitas, jovens e totalmente preparadas para esse tipo de entrevista que vocês querem fazer. Obrigada, o prazer é nosso. E começando a falar um pouco sobre a sua trajetória, né? Sobre essa questão de você ter saído da engenharia para a área de negócios e empreendedorismo. Como que foi esse estalo aí para você? Na realidade, em que momento? Pois não, na realidade a gente não sai da engenharia. A gente, às vezes, executa trabalhos que um engenheiro pode executar. O que a engenharia normalmente dá para a pessoa é uma capacidade de raciocínio lógico. E raciocínio lógico se aplica em qualquer coisa na vida. E eu resolvi aplicar nos negócios. Uhum. E isso é uma coisa que a gente pode aplicar em qualquer profissão, né? Essa semana mesmo a gente teve outras entrevistas externas que ainda o pessoal vai poder curtir aqui na SP Rio Mais. E a transição de carreira é uma coisa que muitas pessoas estão passando. É para todo mundo, então. E normalmente essa transição acontece, só que as pessoas carregam ainda dentro de si um pouco dessa formação acadêmica. Você tem isso também? Muito legal essa pergunta. O que a formação acadêmica deve dar para você? Um horizonte. Porque no mundo que nós estamos vivendo hoje, há 40, 50 anos atrás, a pessoa entrava numa empresa, principalmente empresas, por exemplo, de cultura japonesa, e a coisa mais importante na vida dele era a empresa, a família, mas ele ficava na empresa o resto da vida. Hoje as pessoas mudam durante a sua trajetória, em média, 14 vezes. Em 14 empregos. Você pega 30 anos em média aí, a cada 2 anos o camarada está mudando de emprego. O que você precisa ter dentro de você? Capacidade de se adaptar. Quem não se adapta vai morrer. Às vezes você muda por decisão sua, às vezes é decisão de terceiros, que não compete a você, e você é obrigado a mudar. Então você vai levar a experiência anterior que você tem, o cabedal de informações que a universidade, a faculdade ou o curso técnico te deu, e usar esse conjunto de coisas para a nova atividade, para os novos desafios que você vai ter. Fazer isso é empreender. A gente chama de empreendedorismo não aquele camarada que monta uma empresa. Às vezes você tem o intraempreendedorismo, é o cara que é agitado, o cara que pensa, o cara que quer resolver problemas dentro da própria empresa. Ele é um intraempreendedor. Então, ser empreendedor é uma coisa natural do ser humano. Eu quero casar. Sabe o trabalho que dá para casar? Sabe as coisas que você tem que fazer? É padre, é igreja, sei lá. Quando você está fazendo isso, você está empreendendo. Você pode fazer isso de um jeito atabalhoado ou fazer isso de um jeito lógico. Então, empreender é da natureza do ser humano. Quando você tem algumas técnicas, você consegue fazer com que isso seja mais suave, mais agradável e com melhores resultados. Sim, e você tem um livro, né, Yes You Can, que fala como fazer a sua empresa decolar. O que a gente precisa aí, qual que é o pontapé para a gente conseguir empreender, né? Além de saber, como você disse, se adaptar aí a realidades diferentes, o que mais a gente precisa? Essa é a pergunta que mais me fazem o tempo todo. Então eu vou ser ao mesmo tempo técnico e simples. Vou começar sendo simples. Você precisa querer. Eu trabalhava numa empresa multinacional, chegou um momento que aquilo já não me satisfazia mais. Falei, vai embora. Pedi demissão. E o que eu sabia fazer? Eu, durante a época de faculdade, fui professor de cursinho durante um bom tempo, do Objetivo. Eu sabia dar aula, aprendi, eu desenvolvi essa habilidade. Então eu vou montar uma empresa para dar aula. O que eu sabia de negócios nessa época? Nada. Eu só sabia dar aula, que é uma das atividades você conhecer o seu produto. Não conhecia bem o público, não conhecia de gestão, não conhecia de marketing, não conhecia de vendas, não conhecia de finanças, não conhecia de nada. No momento que essa vontade grande apareceu, eu resolvi montar uma escolinha, naquela época, de cursos de computação. Não chamava informática, não era tecnologia, era computação mesmo. Sim. O nome.
E aí os desafios foram aparecendo. Com o cabedal lógico que eu tinha adquirido na faculdade, eu usei a lógica para resolver os problemas. Então, a primeira característica que você tem que ter é vontade muito grande. Legal, se você tiver isso, agora você pode errar, porque às vezes a vontade te leva para o caminho errado, ou pode acertar. Quando você acerta e quando você erra? Você erra quando você quer fazer alguma coisa pela qual você é apaixonada, mas que ninguém está interessado. E você acerta quando você faz uma coisa que as pessoas estão apaixonadas e você consegue desenvolver. O que eu quero dizer com isso? Não tente empreender sem perguntar para o público se aquilo que você quer fazer é útil para ele. Vou dar um exemplo. Eu estou lançando agora um projeto, isso é brincadeira que eu estou falando, tá? Só como exemplo. Estou lançando um projeto para ir visitar Marte em 2026. Vocês querem ir? Sim, lógico. Ela quer. Ela não quer. Iria, não. Então, se você quer e ela não quer, é melhor eu descobrir quem é você e oferecer essa passagem para você. Porque se eu falar para ela, não, mas está com 50% de desconto, ela não está interessada em ir para Marte. Não. Nem se eu dar de graça, ela não vai. Sim. Mas você que está interessado e pode pagar, se eu falar, é uma oportunidade. Se você fechar agora comigo, eu te dou 50% de desconto. Parece bobo um exemplo desse, mas não é bobo. Ele poupa anos e anos, porque as pessoas apaixonadas demandam tempo para fazer o seu produto, esforço, dinheiro, e quando lança no mercado ninguém quer comprar aquilo e dá uma frustração fora do comum. Então, quais são as duas características para você empreender? Primeiro, ter vontade de ser empreendedor. Ter essa gana dentro de você e cada um sabe se quer. Tem gente que fala, não, eu quero fazer um concurso para o Banco do Brasil, quero ficar lá no meu canto, não tenho vontade de correr risco. Tá bom, tá certo ou tá errado? Tá certo para ele, tá errado para quem não quer isso. Sim. Depois que você tem esse impulso natural, o que eu falo é, pegue a sua ideia e teste a ideia no mercado. Não faça nem um MVP, o Minimum Viable Product, não faça nem um produto mínimo viável. Teste a ideia. Gente, estou pensando em lançar um foguete para Marte. O que você acha? Se muita gente falar assim, uau, eu estou dentro. Se você... Eu estou dando um exemplo bem simplista e bem didático, né? Um exemplo de alguma coisa fora do normal. Se muita gente achar que isso é legal, aí você desenvolve o produto. Porque quando você desenvolve alguma coisa sem testar, e se ninguém quiser, o nome daquilo é hobby. Não é produto. Não, você não consegue fazer uma empresa com um hobby que você gosta. Tem que ter alguém que pague esta conta para você. E esse alguém se chama cliente. Então, teste a sua ideia. O Google é uma empresa gigantesca, ele tem um laboratório chamado Laboratório X. No Laboratório X, ele não se mistura com as coisas que o Google já tem, que já fazem sucesso. Google Ads, mapas, todas as ferramentas do Google. No X, você faz o que você quiser. E testa. Em 5 dias você testa uma ideia. Se ela for aprovada, você pode desenvolver produto. Senão, você não desenvolve produto. Então, resumindo o máximo que eu posso, aquilo é, tenha vontade e teste se aquilo que você quer oferecer tem mercado que queira comprar. Sim. E que para quem já começou e não está dando muito certo o negócio, mas a pessoa ali investiu muita grana. E a gente tem, né, como estatística, né, que a maior parte das empresas elas acabam fechando, né, em 5 anos para quem acaba de abrir. Tem alguma forma de tentar reverter isso e não entrar para essa estatística? Tem. Para montar uma empresa, você tem que ter 5 pontos. Primeiro, um produto que satisfaça uma necessidade. Então, ela vai ter que olhar esse produto dela e perguntar para quem não está comprando por que não está comprando. Eu sou tão preocupado com quem compra meus produtos, com quem não compra. Quem compra, por que comprou. Quem não comprou, por que não comprou. Esse é o primeiro ponto. Ou você acerta o produto, ou você não tem absolutamente nada. O que é um produto? É algo que resolve uma dor ou satisfaz uma necessidade, um desejo. Se você não tem isso, para que você existe? Não tem nenhum propósito de você existir. Então, essas pessoas que estão errando têm que ir ao mercado e perguntar por que você não está comprando meu produto? Bom vendedor não é o que fala bem, é o que ouve bem. Se você não ouve o seu cliente, você não sabe o que fazer com ele. Depois que ela resolver isso e pivotar, melhorar um pouco o produto, ela vai para o segundo ponto, modelo de negócio. O modelo de negócio tem que ser um que dê receita todo mês para ela, recorrente. Se você tiver que vender esse mês, tiver que vender o mês que vem, tiver que vender o outro mês, você gasta muito dinheiro com marketing. Mas se você fizer uma venda que a pessoa compre sempre, você gasta pouco dinheiro. Como é que uma pessoa compra sempre um produto? Uma assinatura. Por exemplo, você pode vender vinho todo dia, não pode? Mas você pode fazer uma assinatura de vinho, o cara compra durante um ano inteiro 12 caixas que ele vai receber com 4 vinhos. É o seu melhor cliente,
porque vai dar que a gente chama lifetime value, o valor que aquele cliente dá para você é muito maior. Então, o segundo ponto, se você resolver o primeiro, é um modelo de negócio que dê receita recorrente, porque daí todo mês você tem fome, todo mês você tem dinheiro entrando para pagar a sua fome, para pagar o que você vai comer. Aí eu tenho essas duas coisas, eu já tenho uma diferença imensa em relação àqueles que quebram. Qual é a terceira coisa? Eu preciso avisar para muita gente que eu existo. Marketing. Se eu não tiver marketing, porra, ninguém sabe que eu existo. Eu tenho um produto chamado Trozoba. Você já ouviu falar nele? Tá vendo? Eu nunca anunciei. Então você não sabe o que é, nem sabe para que serve. Como é que você vai querer comprar Trozoba? Faça marketing da Trozoba. Trozoba é uma brincadeira, tá, gente? Estou dando só como exemplo. Ex-professor é isso, né? Vive dando exemplo. Então, faça marketing. E fazer marketing é atrair as pessoas. Só que quando atrai, você tem que vender. Então tem um pitch de venda. Saiba ser persuasivo. Como é que você vende bem? Descobrindo qual é a dor do cliente e falando daquilo que interessa para ele, que é a dor dele. Depois que você resolveu essa terceira coisa, você vai crescer, cara. E aí você precisa ter gente. Equipe. Porque no começo você é equipe. Quando você tem equipe, você tem que aprender a gerenciar, porque você não faz mais. Você comanda quem faz. E aí vem a diferença entre chefe que manda e líder que comanda. E o quinto ponto é a liderança. Ser um líder significa ir à frente, mostrar para os outros como se faz, educar eternamente a sua equipe para que ela possa crescer e multiplicar os seus braços e as suas pernas por dezenas de pessoas. Então são cinco passos. Produto, que satisfaz uma necessidade. Modelo de negócio, que gera receita recorrente. Marketing e vendas para atrair e converter. Equipe, para poder crescer. E liderança, para comandar toda essa equipe. É isso que você precisa. Sim. Um desses 5 pontos está errado. Não sei em que estágio o camarada está, mas se eu analisar, se eu olhar, o produto todo mundo quer, não é isso. O modelo de negócio, porra, vende uma vez e o cara volta daqui a 10 anos para comprar, vai quebrar. Então, seu modelo de negócio tem que mudar. E equipe, e marketing, não, eu acho que quem tem produto bom, as pessoas veem. Tá errado, velho. Tá errado. Sim. Então, você não faz marketing, mas não tem vendas, tem os dois, mas não tem equipe, mas trata todo mundo mal, não faz as pessoas participarem do jogo. Então, é um desses 5 pontos. Você resolver um desses 5 pontos, ou 5 às vezes, você vai voar. Então, empreender não é algo que dá para fazer sozinho, né? Porque, assim, a maioria das pessoas começa só. E aí acha que pode executar todas as funções ao longo do tempo. Não tem como isso, né? No começo, é você. A minha empresa, hoje ela tem 1.200 funcionários. São várias áreas. No começo era eu, a minha esposa e uma secretária. Ponto. Eu dava aula de manhã, distribuía folheto na rua à tarde, subia no poste para colocar cartazete. Era equipe. Mas depois de um certo tempo, óbvio que se a empresa cresce, você precisa de outras pessoas. Mas no começo, não pense em montar uma equipe gigantesca. Você quer saber o que mata uma empresa? 2 coisas só matam uma empresa. Custo fixo alto e falta de cliente. Então o camarada coloca todo o fundo de garantia dele para montar aquela loja maravilhosa e já contrata 3 pessoas para ajudar, mais um para isso. O custo fixo já está ali. E a receita? Não tem, porque não vendeu. Aí não tem cliente. Então mata a empresa. Só 2 coisas matam uma empresa. Claro, gestão equivocada mata a empresa, mas em essência, se você não tem cliente, você não tem nada. A função fundamental de uma empresa quando começa, qual que é? Venda. A empresa começa vendendo. Você pode vender até o que você não tem, não é para enganar. Vende o que você não tem. A gente vendia cursos que a gente não tinha e falava para as pessoas, olha, daqui a 2 meses, tá montando a turma, daqui a 2 meses. Pô, todo mundo quer esse curso, desenvolve. Sim. Entendeu? Então, custo fixo baixo é fundamental. E cliente, ou seja, vendas. É assim que você começa uma empresa. Agora, é que eu só queria voltar numa questão sobre a transição de carreira. Porque no seu caso, você saiu do seu emprego e montou um negócio. Tem muita gente que sonha em abrir, né? Já tem bem esquematizado o que vai fazer, só que não tem condição de largar o trabalho. Porque se ela parar de trabalhar, não vai ter como sobreviver, né? Basicamente. Como que faz essa pessoa? Porque às vezes assim, ou já está ali com o segundo negócio em andamento, mas aquilo não está rendendo no primeiro momento e não dá para sair da primeira opção, no caso. Esse é um drama de muita gente. Ele não está tão satisfeito, mas está pagando as contas, né? E tem uma ideia que ele acha que se vingar pode dar muito mais satisfação, e enfim.
enriquecer, seja lá o que for o objetivo de vida dele. Ele tem duas saídas. Uma, se ele, nesse serviço dele, acumulou uma certa quantidade de recursos que permita a ele viver até o break-even point dessa nova empresa, digamos que ele acha que monta isso e em 6 meses a receita paga os custos. Ele tem dinheiro para isso, para bancar isso durante 6 meses? Tudo bem, corre o risco. Empreender é correr risco. Não dá para você querer empreender sem correr risco. Tá? Ah, não, mas eu não vou fazer isso porque a minha família, a minha segurança é um pensamento super válido. Arruma um sócio capitalista e entra junto com ele. Você entra com o trabalho, ele entra com o capital e vamos em frente. Agora, se a sua ideia for fantástica, tem dinheiro à beça, não, mas tem muito dinheiro procurando onde colocar. Colocar na bolsa de valores? Pode ser. Colocar em imóveis? Pode ser. Mas está cheio de gente procurando ideias brilhantes para montar uma startup. O que é uma startup? É uma empresa inicial com uma ideia fantástica que falta o capital. E aí vem o capitalista, o empreendedor, se junta com essas pessoas, com a ideia fantástica dele, e aí os dois em conjunto superam esse problema. Não existe falta de dinheiro no mundo, isso eu te digo. Existe uma abundância de dinheiro no mundo. Existem projetos que são vagabundos, e essas pessoas não querem investir nesse projeto. Então, se você tiver uma ideia legal, um projeto muito legal, estruture ele para contar essa história para um capitalista em 3 minutos. É o que a gente chama de elevator pitch. O que é elevator pitch? A figura de linguagem é você entrou no elevador e encontrou o capitalista, encontrou o dono de uma empresa que você queria falar com ele. Meu Deus do céu. Você tem o tempo do elevador sair do 0 e chegar no 15º andar e convencer o cara. Convencer do quê? De comprar o produto? Não, de te escutar. Você não tem que vender o produto, você tem que vender a possibilidade deste cara olhar e falar, peraí, eu preciso escutar esse menino aí, escutar essa pessoa. Por isso elevator pitch é o tempo do elevador. Eu tenho uma máquina chamada Vorax e o meu elevator pitch é a seguinte coisa. Encontrei com um cara no elevador e falei assim, nós criamos um sol particular. Não sei se você gostaria de conhecer isso. Normalmente eles fazem isso que você fez com a sobrancelha. Assim. Sol particular é igual o sol que tem lá, nós criamos um sol particular. Para que isso? Para transformar lixo em energia. Se você quiser me escutar. Eu demorei 1 minuto para falar isso? Segundos, acho. Demorei segundos. Aí o cara fala assim, peraí, me conta essa história melhor. A gente pode marcar um café? Porque daí eu vou precisar de um pouquinho mais do seu tempo, mas acho que vai valer a pena, porque aqueles que investirem nisso serão donos de sóis particulares que podem transformar matéria em energia. Se te interessa, a gente fala um pouco mais sobre isso. Acabou! Acabou! Então, essa não é desculpa. Este medo de não ter o dinheiro, se você tiver uma boa ideia, eu ponho dinheiro na sua ideia. Mas me convence que a ideia é boa. Porque senão, para que eu vou gastar meu dinheiro, meu tempo, meu esforço? Sim. Agora falando um pouco sobre essas transformações que a gente tem vivido, né, com a questão digital, inovação e tudo mais. Depois do período de pandemia, as relações de trabalho eu acredito que mudaram muito. E como a gente estava falando um pouco nos bastidores sobre a adaptação com a questão da tecnologia, como a gente faz para, né, se encaixar nessas mudanças que têm acontecido? Muito legal essa pergunta. Essa é uma pergunta que me leva mais a um conceito de soft skills, que são habilidades que a gente tem que desenvolver, tanto quanto as hard skills. As hard skills são essas habilidades de saber fazer alguma coisa. Eu sei mexer no Excel, eu uso um Power BI, enfim, essas habilidades. Eu sou ferramenteiro, eu sou, sei lá, qualquer coisa aí, são as habilidades. Essas são habilidades mais sociais, do nível da inteligência emocional, de você se relacionar com os outros, de você se relacionar consigo mesmo. Então, pessoas que são muito apegadas a uma ideia fixa e não conseguem mudar, sofrem demais. Porque as mudanças no mundo estão numa velocidade tão grande que a gente chama de exponencial, que faz com que você tenha que se reposicionar quase que a cada dia. Não nos seus princípios, dos seus valores, mas nas suas atitudes. Antes eu podia mandar. Hoje eu tenho que comandar. É uma atitude totalmente diferente. Sim. Antes eu não me expunha na internet. Eu passei anos e anos, apesar de ter vindo da tecnologia, em não me expor na internet, porque o conhecimento valia ouro. Quem tinha o conhecimento detinha este ouro e não dividia com as pessoas. Hoje é o oposto.
Como o conhecimento está distribuído na internet, é só você entrar que você pega o conhecimento, o que vale ouro? Você distribuir o seu conhecimento, porque as pessoas olham para você, é daí como sendo uma autoridade. O que nós estamos fazendo aqui, nesse podcast? Distribuindo um pouco de conhecimento. Sim. Se esse conhecimento for útil para alguém, alguém vai falar assim, pô, quem é esse maluco aí? Eu quero seguir esse cara. E daqui a pouco você tem. Eu entrei no TikTok há pouco tempo atrás, tem 130 mil pessoas me seguindo. Nossa. Eu falei, caraca, que negócio é esse? Porque tem algum valor ali que as pessoas perceberam e que elas querem. E eu não estou fazendo dancinha, porque eu sou ruim, eu sou coisinho de Jesus para dançar. Se eu for convidado lá no Hulk, lá para Dança dos Famosos, você vai ver danças dos indecentes. Sou eu. Eu vou estar junto. Você vai estar junto. Então, nós dois lá vamos pegar o último lugar. E a gente vai ser aplaudido pelo público por não saber dançar, porque todo mundo sabe. Com certeza. Então, qual é a maior característica? A adaptação. Não tem outra coisa. Você sabe por que nós três estamos aqui? Porque o macaco, de 1 milhão de anos atrás, se adaptou. Desceu da árvore e fez uma série de coisas. É por isso que nós estamos aqui, para quem acredita na evolução. Uhum. Ou seja, o ser humano é o único animal que vive em qualquer parte da Terra. Ele vive dentro da água, embaixo da água, em cima da água, no ar, no polo, no Saara. Ele se adaptou a todos esses ambientes com a inteligência dele. Então, use a sua inteligência para se adaptar. O que eu quero dizer com se adaptar? Esteja aberto para tudo que vem do mundo. Antes de criticar, experimenta. Ah, ChatGPT, isso é uma porcaria, uma invenção de louco, isso aí não funciona. Experimenta, porque você não será substituído pela inteligência artificial, mas você será substituído por quem usa a inteligência artificial. Sim. Ela veio para mudar totalmente o cenário, numa velocidade estonteante. O mundo daqui a 5 anos não será igual ao mundo de hoje. Ontem eu estive numa reunião da XP, com 10 ou 12 pessoas falando de inteligência artificial. Tem hoje mais ou menos 14 mil inteligências artificiais no mundo. 14 mil. Você conhece quem? O ChatGPT apenas? Olha só. Então estão aparecendo inteligências artificiais para tudo. Absolutamente para tudo. E tinha um camarada lá, se me permite, ele era do Palmeiras. E ele contou como é que o Palmeiras está usando inteligência artificial. Palmeirense aqui, ó. Então, os deuses, né? Até tô com dor nesse braço direito, de tanto levantar a taça, tá doendo no meu braço. Desculpe os outros que não são palmeirenses, não é nenhuma crítica. A gente não tem culpa de ser tão bom assim. Pô, Rodrigo, isso é malvado. Mas voltando, ele me disse a seguinte coisa, que eles pegaram o Hendrick, que é um talento, fizeram as características biométricas do Hendrick, jogam num software de inteligência artificial e vão procurar meninos que têm a mesma composição biológica, formação biológica, para achar possíveis talentos. Olha que loucura! É uma fábrica digital de busca de talentos com inteligência artificial. E tem outras coisas. Como é que eles analisam o jogo? 24 câmeras vendo como cada jogador está andando no campo, o que está fazendo, comparando com o que ele fazia no jogo passado, vendo se ele melhorou, se ele está cumprindo taticamente aquilo que foi estabelecido pelo jogador. Como é que você ganha num time que tem esse tipo de tecnologia hoje? É difícil. Explica, é difícil. Sim. O Bernardinho foi milhares é exagero, dezenas de vezes campeão olímpico e mundial, porque usava lá softwares para ver uma série de características do jogo, estatísticas, os tais KPIs que a gente fala no digital hoje em dia. Então, não dá para concorrer com um time treinado pelo Bernardinho, não dá para concorrer com um time treinado com esse tipo de tecnologia. Ah, eu não quero saber de inteligência artificial. Tudo bem, você vai ficar para trás. Sim. E conta um pouco pra gente sobre a plataforma que você criou, né? Que é o Albert. O Albert, muita gente me pergunta, né? Por que esse nome? É porque o Albert tem algumas características tão geniais que a gente precisava de um mascote genial para representar esse aplicativo. Falar de aplicativo todo mundo tem. Então, quem é um dos maiores gênios da história da humanidade na área da física? O Albert Einstein. Então, a gente fez uma homenagem ao Einstein, nominando o aplicativo de Albert. E o Albert faz uma coisa muito simples. Ele melhora as relações de consumo. Quem quer vender com quem quer comprar. Então, você quer vender alguma coisa a mais? E ela foi na sua loja.
Mas ela vai voltar daqui a 2 meses. Como é que eu faço ela voltar na semana que vem, em vez de gastar o dinheiro dela com algum concorrente ou em outra coisa e não gastar com você? O Albert faz isso automaticamente. Ele vai conversar com ela sobre as tuas vantagens e vai oferecer algumas dessas vantagens para ela que você não tem tempo de pegar o telefone e ligar. O Albert faz isso. Então, aumenta as tuas vendas e aumenta a satisfação dela ao ser fiel a você, estar fidelizada com você, ela vai conseguir benefícios. O Albert faz isso. Uma das ferramentas que ele usa é o cashback. Mas é um cashback totalmente diferenciado e inteligente. Por quê? Cashback você só ganha quando você compra, não é isso? Você compra alguma coisa depois. E se você não comprar nada e ganhar cashback? Aí era ótimo, né? Aí é genial, não é? Sim. Você não compra e ganha? Como é isso? Essa é a genialidade do Albert. Por quê? Você entrou na minha loja, comprou alguma coisa, você tem um cashback. Quando você voltar lá, você vai receber. Só que você recebe uma parte, mas quem te indicou para entrar no Albert recebe 10%. Legal. Então você só conseguiu entrar no Albert porque ela te indicou. Então para poder entrar no aplicativo Tem precisa... que ter um convite de alguém. Ixi, não chegou para mim ainda. Então, Vem pra mim. repara, se você convidou ela e ela comprou, ela ganha um cashback. Sim. Mas se ela for na balada e tomou uns goró na balada e ganhou o cashback, você está dormindo e ganha cashback. E quem é o melhor vendedor do mundo? É o comprador logo depois de comprar, porque ele está satisfeito com aquilo. Ou qual é a tendência desse comprador depois que compra? Mostrar para os outros, olha a roupa que eu comprei, olha a blusa, olha a passagem, olha o desconto. Na hora que você está fazendo isso, você está vendendo para outra pessoa ao teu prazer, a tua satisfação. Sim. Que tal se você for remunerada, se essa pessoa para quem você falou isso, entrar no aplicativo e falar, nossa, como é que você conseguiu isso? Ah, eu entrei no Albert. Nossa, eu queria entrar também. Na hora que ela entrar, ela vai pedir para entrar e a gente vai perguntar, quem foi que te avisou? Quem foi que te deu o toque? Foi fulano. Esta pessoa, então, ganha para o resto da vida cashback sempre que a pessoa que ela indicou comprar. Essa é a genialidade do Albert e por isso que é uma menção ao Albert Einstein, que é um gênio. Sim, É, e eu o quis Albert... dizer- Não, é que eu só ia dizer que o boca a boca é o melhor meio de marketing que existe, né? A gente pode ter todas as ferramentas, mas o falar aqui... As ferramentas é são o veículos. melhor. Hoje as pessoas confiam muito mais na indicação de terceiros do que na propaganda, que está perdendo força. Sim. Então a gente está multiplicando a força do boca a boca digitalmente. Sim. Perfeito. E o Albert, ele faz essa conexão entre empresas, né, lojas, estabelecimentos e os clientes de todo o Brasil. Como que funciona a localização aí do aplicativo? Tô com medo, porque eu sei que a audiência de vocês é grande e na hora que eu falo isso aqui, o telefone começa a tocar lá, o Instagram começa a tocar. Nós estamos fazendo um lançamento especial na região do Vale do Paraíba, principalmente São José, Taubaté, Jacareí. Sim. Consolidando algumas práticas, treinando equipes e vai haver licenciamento para o Brasil inteiro. Então, se alguém quiser... O Albert tem 3 coisas. Você pode ser associado, ou seja, é uma pessoa que se associa ao Albert para ganhar as vantagens que os fornecedores, que as empresas dão. Você pode ser empresário. Não, eu quero ter o Albert na minha empresa porque vão aumentar as minhas vendas. Ou você pode ser um licenciado. Você quer ir para Salvador, na Bahia, e implantar o Albert nas regiões. Então, é como se fosse um franqueado do próprio Albert, que a gente chama de licenciado. Qualquer um desses 3 elementos, 3 componentes, fazem parte do tripé do Albert. Por enquanto, as licenças vão estar liberadas a partir de junho, né? Então, abril e maio, nós estamos nas fases finais de lapidação de algumas coisas que a gente está lapidando, imagem, uma série de coisas que a gente está fazendo para fazer o lançamento oficial pro Brasil a partir de junho. Sim. Eu tenho 2 perguntinhas, uma relacionada ao Albert. As empresas, elas podem ser empresas de qualquer ramo? Perfeito. Pode ser, inclusive, autônomos. Médicos que querem ter uma agenda um pouco mais completa. Como é que eles fazem essa comunicação? O médico geralmente não faz publicidade. Como ele faz isso? O Albert faz por ele. E qualquer outra empresa, basta que você tenha um produto ou um serviço para vender, disponibilizar, e que tenha pessoas que queiram comprar. A gente faz essa ligação, fideliza os seus clientes atuais, fazendo eles voltarem e aumentar o teu ticket médio. E, ao mesmo tempo, atrai novos clientes. Por quê? Quando sua loja entra no Albert, tem 1 milhão
de pessoas que já são associados que ainda talvez não conheçam a sua loja. E a sua loja vai ser exposta para esse 1 milhão de pessoas que já são associados do Albert. Obrigada, não, é que eu tô só pensando. E aí a segunda pergunta que eu queria fazer, acho que a gente já tá se encaminhando, né, pro final. E você, assim como a gente está aqui no podcast, você também tem um podcast. É verdade. Queria que você falasse um pouco aí do seu programa pra gente e também apresentar para o nosso público. Legal, o podcast se chama Cérebro do Namura. Não sei se tem muita coisa no Cérebro do Namura, mas tem muita coisa lá para você criticar se você quiser. Então, toda segunda-feira, às 18h59, eu gravo eu gravo nas terças-feiras e vai ao ar na segunda-feira, às 18h59. A terceira temporada vai começar, se não me engano, agora em junho. Nas minhas redes sociais, se quiser me seguir, @LuizNamura, Luiz com S. Então, você vai me ver no Instagram, no TikTok, no YouTube. E essa vai ser a terceira temporada desse podcast chamado Cérebro do Namura. E para quem a maior parte das pessoas são adeptas, né, das redes sociais, mas quem não é muito, gosta de voltar para o papel, a gente também tem seus livros. Ah, sim. Durante muito tempo, muita gente dando aula, pô, Namura, cadê seu livro? Cadê seu livro? Me pressionaram tanto que na época da Covid, eu fiquei 2 meses em casa, falei, deixa eu botar no papel. Então esse livro tem sido, a mídia tem dito que ele é a Bíblia do empreendedorismo, porque pega na mão de quem já é empreendedor e eleva o nível de conhecimento, tem mais de 51 ferramentas para você melhorar a sua empresa, e para quem não é empreendedor, não tem a mínima ideia, do zero absoluto até você se tornar um multi-empreendedor, um multi-empresário, o livro te dá o caminho. Então, o aconselho está nas plataformas sociais, Submarino e tal, e toda a renda do livro vai para instituições de caridade. Nada fica com a gente. Então, a gente ajuda as instituições e ajuda quem quer ser empreendedor e tem aquele medo que a gente falou, minimizar um pouco esse medo com um pouquinho mais de conhecimento. Agora, só uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Eu estava lendo lá o seu site, né, o seu blog e tudo mais, e aí tinha um texto falando sobre como alcançar a prosperidade, como ficar rico. E você acredita que é possível ficar rico trabalhando para uma empresa ou só empreendendo? Olha, que pergunta mais marota. Você pode ficar rico trabalhando para uma empresa se alcançar os cargos superiores. Não é tão fácil quanto ficar rico sendo empreendedor, mas também os riscos são maiores de você eventualmente fracassar. Mas no livro eu falo, se você é jovem, sabe o que fazer para ficar rico. Porque aí eu vou usar a matemática do Einstein e do Warren Buffett. O Warren Buffett é um empreendedor americano, ele na realidade é um investidor americano que tem hoje, acho que 89 bilhões de dólares na conta. 89 bilhões de dólares. E ele começou a ficar rico aos 50 anos. E ele sempre cita uma frase do Einstein nas conversas que ele tem com as pessoas que, enfim, aportam dinheiro nos fundos que ele, Berkshire, nos fundos que ele administra. E o Einstein fala a seguinte coisa, que os juros compostos são a força do universo. Então, se aplica 1.000 esse ano, no ano que vem você vai ter 1.100, com 10%. Só que no segundo ano, não é os 1.000 mais 10, é os 1.100 mais 10%. Então, vai multiplicando isso. E tudo que cresce exponencialmente, depois do 17º ano, e aí eu poderia mostrar, isso está no livro, cresce violentamente. Imagine que você ganhasse R$1 hoje, amanhã você ganhasse 2, depois 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, acho que no 7º ou 8º dia. No próximo dia você já está ganhando 2.048 e depois 4.196. Olha o que vai multiplicando. Você vai chegar num ponto, no 17º dia aproximadamente, você vai estar ganhando R$137 mil. E no dia seguinte, se crescesse, dobrasse todo dia, você não estaria ganhando 137, você estaria ganhando R$272 mil, se minha cabeça não está errando na conta. Cresce violentamente. Tem muitos elementos na natureza que são assim. A graminha na sua casa cresce exponencialmente. Está cheio de coisa na natureza que cresce. Sim. E o dinheiro também cresce exponencialmente. Só tem que ter uma coisa. Tempo para isso acontecer. E no livro eu explico como você aplicando R$50 por dia, por mês, ou R$100 por mês, durante 20 anos, você fica milionário. Certo. E para comprar o livro, como a gente faz? Está disponível no seu site, nas livrarias? Como a gente faz? Na minha bio, se você clicar, vai lá para o Linktree,
e vai aparecer. Mas você encontra nessas plataformas de vendas como Amazon, como Sim. Submarino, essas plataformas normais. Tem ele em papel e para quem gostar tem ele digital. Tá certo, Luiz. Foi um prazer receber os microfones aí do nosso podcast. Estão sempre abertos para quando você voltar. E é isso. Eu agradeço também, foi uma super aula. Já estou super ansiosa para poder ler. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, porque ajuda a informar as pessoas, principalmente aqui no Vale, que é uma região muito tecnológica, tem muita gente com muito conhecimento e ávida para fazer alguma coisa. Se a gente puder ajudar essas pessoas, a gente está fazendo um trabalho também social muito legal. Muito obrigado, tá? E para você que nos acompanhou, muito obrigada. Esse podcast fica disponível não só no YouTube, mas também em outras plataformas de streaming e no nosso portal, que é sprriomais.com.br. Até a próxima!